morreu atropelado por esse caminhão. 10 presos continuam mantendo 23 funcionários como reféns no pavilhão 2 da casa de detenção. Eles querem a transferência para o presídio de Araraquara, no interior do estado. Agora há pouco, o secretário da Administração Penitenciária, João Benedito Azevedo Marques, chegou à casa de detenção para negociar com os presos. A expectativa é que a transferência aconteça ainda no período da manhã. Com você, Chico Pinheiro. Muito obrigado, Everton. Olha, na sexta-feira da semana passada aconteceu um fato inusitado em São Paulo. Um carro da polícia foi roubado de um distrito policial. Esse carro entrou na casa de detenção, né, e levou 2 presos que estavam ali. Isso com autorização de juiz, com autorização de delegado, e é possível que haja uma relação entre esse caso de sexta-feira e a rebelião que começou ontem. E termina hoje a queda de braço entre Sindipeças e Anfávia quanto à alíquota de importação. O presidente Fernando Henrique deu prazo para os 2 setores se entenderem. Mas será que vai ter acerto? O repórter Carlos Tramontina tem mais informações. A briga é antiga e não vai terminar hoje. Tudo porque as duas partes defendem posições muito diferentes. A alíquota de importação em vigor é de 2,4%. O governo sugere que lentamente ela chegue a 16% no ano 2000. O Sindipeças defende um aumento para 9,6% já, mantendo a subida até os mesmos 16%. A Anfávia, por sua vez, propõe 7,2% no ano que vem, congelados até 99%, e o aumento para 16% no ano seguinte. As duas partes dizem que estão dispostas a negociar, mas na prática pouco fazem para isso. Os presidentes do Sindipeças e da Anfávia marcaram apenas uma conversa telefônica para o dia de hoje. Vai ser uma conversa rápida entre surdos, porque não haverá acordo. Cumprida a formalidade, as duas partes passam a bola para o governo, que terá então a responsabilidade de tomar a decisão final. Quem tiver o lobby mais forte poderá vencer a guerra. Bom, final da guerra, todo mundo está de acordo. Chegar a 16% no ano 2000. O problema é o caminho para se chegar até lá. E o Sindicato da Indústria, das Esquadrias e Construções Metálicas de São Paulo faz proposta inédita aos sindicalistas. A entidade está oferecendo, em vez do reajuste salarial, um índice negociado de 10% do valor dos salários atuais. Pela proposta, o valor entra no contra-cheque sob a forma de participação nos resultados e varia de acordo com o desempenho dos empregados a cada mês. Isso é uma negociação direta, né? Pode ser aí o comecinho de uma tentativa de contrato coletivo de trabalho. E o governo quer usar 6 bilhões de dólares do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em uma carteira de privatização. Só que os sindicalistas apresentam projetos alternativos. A metalúrgica Odília Pinheiro, de 50 anos, tem R$8 mil na conta do FGTS. O dinheiro é dela, mas só está disponível em casos, por exemplo, de invalidez, compra da casa própria, demissão sem justa causa, aposentadoria. Dona Odília não pensa em nada disso, muito menos quer comprar ações. Eu preferia, assim, ocupar ele, assim, como compra de casa, essas coisas assim, né? Mas a possibilidade de gastar metade do FGTS na compra de ações de empresas privatizadas não desagrada a todos nesta fábrica de autopeças de São Paulo. Tem várias empresas, é importante que a gente possa adquirir essas ações, né? Em todo o Brasil, os trabalhadores são donos de 83 milhões de contas do FGTS, cerca de 52 bilhões de reais. A intenção do governo é de usar apenas 6 bilhões nas privatizações, mais ou menos o que o Tesouro Nacional deve ao FGTS. Na contraproposta apresentada pela Força Sindical ao Ministério do Planejamento, o FGTS seria transformado em fundo de pensão. O dinheiro tem que ser investido onde der mais retorno para o trabalhador. Por que tem que ser na privatização? Pode até ser na privatização, mas pode ser em outros títulos que deem retorno para o trabalhador de 20% ou mais ao ano. O ministro disse que gostou da ideia e encomendou estudos, mas só para 97. Nós vamos certamente incorporar todas aquelas ideias que são boas no sentido de facilitar a implementação do projeto, na medida em que crie condições para o trabalhador. A Central Única dos Trabalhadores foi a última a se manifestar. Esse dinheiro deve ser utilizado na construção das habitações, na construção de moradia, e não no mercado de risco, que é o mercado de ações. Pois é, Renato, em condições ideais, talvez fosse essa a solução para o fundo de garantia, né? Aplicar em privatização. Mas aí
o nível de informação do trabalhador tinha que ser maior. É verdade. O fundo de garantia deveria ter dar mais segurança para o trabalhador, não ter os canais da maternidade da vida, enfim. É verdade. E em condições ideais, significa que os trabalhadores devem participar até das bolsas de valores das empresas, mas o nosso mercado ainda é um mercado de risco muito oscilante, com capitais muito voláteis. Realmente é um grande debate que está aí se anunciando a utilização do FGTS no mercado de ações e na privatização. E o governo vai unificar os impostos para as pequenas e microempresas. Esta é uma boa notícia. E o setor de autopeças, que vem fazendo um barulho danado, como nós vimos agora na reportagem do Carlos Tramontina, vai mesmo ganhar uma ajuda do governo. Uma ajuda que pode aliviar um pouco, mas talvez não seja tão boa assim para o consumidor. Ana Paula Padrão. A poderosa indústria de autopeças tanto chorou que acabou conseguindo. Sai nos próximos dias a elevação da taxa de importação dos atuais 2,4% para 7,2%. Quer saber o que isso significa? Que vai ficar mais caro importar autopeças, portanto, vai ficar mais caro produzir veículos no Brasil e, portanto, vai ficar mais caro comprar carro novo. E tudo isso por quê? Porque a maior parte dos empresários do setor de autopeças não percebeu ou não quis perceber que a economia estava mudando, que o país estava se abrindo, não fez investimentos, incorporações, fusões e agora está com a corda no pescoço. Claro que não são todos. Das mais de 500 indústrias nacionais de autopeças, há 110 que assinaram o acordo automotivo e que estão se adequando aos novos tempos. Mas o barulho dos outros foi maior. Além do aumento da taxa de importação, eles estão levando também uma linha especial de financiamento do BNDES. Bem, mas nem tudo é notícia ruim na política empresarial. As micro e pequenas empresas estão ganhando um grande e justo presente do governo nos próximos dias. Todos os impostos federais serão unificados. A alíquota será de apenas um dígito e os estados que quiserem poderão aderir, incluindo os impostos estaduais, nessa unificação. Depois do recorde de valorização frente ao iene, o dólar cai um pouco em relação à moeda japonesa, mas despenca na Europa. O mercado brasileiro viveu um dia agitado, reflexos da desvalorização do peso mexicano frente ao dólar, que ontem atingiu a cotação de 8-1. Os juros subiram e o dólar também teve uma ligeira alta. O dólar comercial foi comprado e vendido a R$ 1,02. O dólar turismo foi comprado a R$ 1,01 e vendido a R$ 1,04. Em São Paulo, o dólar paralelo foi negociado a R$ 1,08 para a compra e R$ 1,09 para a venda. No Rio, foi comprado a R$ 1,07 e vendido a R$ 1,09. No mercado internacional, o dólar está valendo 1,51 marcos, 5,11 francos franceses, 61 pence da libra esterlina e 114,15 ienes. O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York fechou em baixa. As bolsas da América Latina acompanharam o desempenho da Bolsa Americana. O movimento de negócios despenca na Bolsa Mexicana por causa dos problemas cambiais que o país vem enfrentando. O mercado japonês teve também um novo dia de baixa acentuada nas bolsas de valores. O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio fechou em baixa de 1,04%. Na abertura do mercado europeu, a alta da Bolsa de Frankfurt, 0,19%. A crise cambial no México e a recuperação das ações da Telebrás alimentaram boatos que provocaram uma ligeira baixa nas bolsas brasileiras. A Comissão de Valores Mobiliários pediu novos esclarecimentos ao governo do estado do Rio de Janeiro sobre a base de remuneração dos acionistas do Banerj. Os balanços anteriores a 94 apresentavam um lucro maquiado e agora os acionistas querem os dividendos. De acordo com a CVM, o Banerj só volta ao pregão das bolsas quando o governo do estado informar se vai ou não pagar aos acionistas. O conceito de globalização, um mundo cada vez mais interdependente em comércio e investimentos, está sendo reavaliado. Quem tem pouco pode ficar fora desse clube. Esta é a tese do ex-ministro Rubem Recupero, atual secretário-geral do órgão da ONU que cuida de comércio e desenvolvimento, a UNCTAD. O ex-ministro Recupero está em São Paulo com Chico Pinheiro. Chico. Renato, daqui a pouco às 9h30, o ex-ministro vai dar uma palestra no Instituto de Estudos Avançados da USP. Olha o nome da palestra: o envelhecimento precoce do conceito de globalização. Doutor Recupero, a gente nem entrou ainda para valer no processo de globalização no Brasil e o processo já está ficando velho, é isso?
Não, o processo não está ficando velho. O que está ficando velho é a deturpação do conceito. É tratar a globalização não como um fenômeno histórico, mas como uma ideologia. Não como uma esperança, mas como uma ameaça. É disso que eu vou falar. Mas para os países de economia periférica, não pode ser talvez mais ameaça do que esperança? Olha, pode ser ambas as coisas, porque a globalização é, na verdade, a unificação do espaço humano. Unificação dos mercados, do espaço econômico. Ela vai trazer muito mais prosperidade, muito mais comércio, mas como ela exacerba a competição, é claro que se você não participar eficientemente, você pode ficar à margem, você pode ser excluído. Para isso é que nós temos que ver como nos prepararmos para a globalização. O perigo existe, mas há também muita esperança. Renato. Ministro, quais são os riscos que o Brasil corre? O risco maior do Brasil, eu acho, é querer se fechar. Eu estava ouvindo agora uma notícia de que a Anfávia quer um aumento da tarifa para 16% até o ano 2000. Isso é típico da nossa mentalidade do protecionismo anterior, em que se fala até o ano 2016, mas ninguém pergunta o que vai acontecer depois. Os asiáticos, por exemplo, que hoje estão dominando o comércio mundial, eles davam proteção de 16, mas eles diziam, a partir do 8º ano começa a diminuir a proteção, que você tem que ganhar eficiência. Aqui não, aqui só se diz até o ano 2016, como se depois fosse ficar a vida inteira 16. Ora, como é que nós vamos competir com os asiáticos nessa base? O senhor, desculpe, ministro, desculpe eu voltar, o senhor está notando um processo protecionista de volta aqui no Brasil? Quer dizer, um lobby cada vez maior das indústrias que não se modernizaram? Olha, eu noto uma tendência nos setores que ficaram atrasados e eu acho justificado que eles procurem ter alguma proteção. Mas a proteção tem que ser por um período limitado, tem que ser controlada a partir de um certo ano. Ela tem que começar a declinar e quem não for capaz de se adaptar, evidentemente, não pode continuar a ser protegido. Agora, eu acho que, de maneira geral, a situação aqui está melhorando muito. Eu voltei depois de um ano, encontrei um país normal, o noticiário já não é tão tremendista, como se diz na Argentina, e está havendo uma outra mentalidade e tantos fatores políticos como os econômicos e culturais, eu acho que convergem para tornar o país um país cada vez melhor. Doutor Recupero, mas e o fator humano? Quer dizer, esse processo de globalização exige um nível de especialização do trabalhador, um nível de educação, a gente está muito longe dele ainda, né? Olha, em parte você tem razão, mas o Brasil tem uma grande tradição em treinamento industrial. O SESI, por exemplo, o SENAI. O nosso problema é a educação básica e, sobretudo, a secundária. Hoje a Coreia é o primeiro país do mundo que está tendo educação secundária para toda a população. Nós somos muito atrasados. É sobretudo nesse campo, porque no treinamento industrial eu acho que o Brasil foi até pioneiro entre os países em desenvolvimento. Doutor Recupero, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Bom Dia Brasil. Muito obrigado. A gente volta ao Rio de Janeiro com Renato Machado. Com você, Renato. O ex-empresário Lívio Bruni Júnior foi preso e condenado na Espanha e está sendo deportado para o Brasil. Ele está foragido desde 84, quando a quadrilha dele foi desarticulada pela polícia do Rio. Lívio Bruni Júnior ficou conhecido quando foi acusado de exportar cocaína em latas de sardinha. Ele é acusado também de crimes de sequestro, homicídio, ocultação de cadáver, além do tráfico de drogas. Lívio Bruni Júnior deve chegar amanhã ao Rio e vai ser transferido para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde vai aguardar julgamento pela Justiça do Rio. Portanto, há 10 anos, Congonhas só opera com voos regionais, com voos domésticos. Vamos a novas informações dos repórteres da Central Bandeirantes de Jornalismo. Agora, 3 horas e 29 minutos, informações de Leandro Quesada. Muito bem, Sabino, falamos ao vivo nesse exato instante aqui do IML Central, Instituto Médico Legal. Muitas informações desencontradas. Eu vou trazer a palavra aqui do Edivaldo Elias, que é um funcionário de recursos humanos da TAM, para que ele possa passar a todo amigo da Bandeirantes nesse exato instante o que está sendo
sendo feito lá dentro do IML? Como é que está sendo feito o trabalho de todos aí dentro do IML? Você poderia passar essa informação para a gente, Edivaldo? Estamos dando auxílio, estamos dando informações e pedindo para que as pessoas que possam ter qualquer elemento para reconhecimento nos traga para cá. Ou seja, que uma aliança, que saiba que a aliança, a pessoa estava usando uma aliança, que se ela está ou não gravada, se a pessoa tem uma radiografia da cada dentária, se ela tem um telefone do dentista, qualquer coisa que possa ajudar a identificação junto ao IML, para nós é útil. Então, nosso trabalho é esse tipo de trabalho, estamos dando esse apoio. Além da ficha dentária também, né? Além da ficha dentária. Pode custar menos. Esta ótima notícia, quem dá, quem diria, é Ricardo Boixá. Boixá, que milagre é esse? Obra pública custar menos? O pequeno agricultor conhece esse conceito, é aquele de o olho do dono é que engorda o porco. Uma semana depois de lançado, já deu resultado o programa que o presidente Fernando Henrique Cardoso ligou a seu computador no Palácio do Planalto para acompanhar o andamento de 42 obras federais. Ontem, o gerente nomeado para um desses projetos, a ampliação da hidrovia do Rio Madeira, em Rondônia, avisou ao ministro Antônio Candir que a obra, orçada em 24 milhões de reais, poderá custar a metade. A economia vai ser conseguida graças a conselhos de gente muito simples. Do alto de sua larga experiência, os donos de pequenas embarcações que usam o Rio Madeira sugeriram ao governo mudanças no projeto que vão permitir a conclusão das obras em menos tempo e por preço muito menor. Depois de ampliada, a hidrovia do Rio Madeira permitirá que a soja produzida em Rondônia chegue à Europa custando menos que a soja americana. Com esse mercadão a seu alcance, Rondônia espera produzir a partir do ano 2010 50 milhões de toneladas de soja por ano. Isso é mais do que a produção dos Estados Unidos. O norte brasileiro vai virar um Eldorado. Uma descoberta preocupante foi feita pela empresa carioca MedRio, especializada em check-up de executivos no Rio e em São Paulo. Depois de analisar mais de 10 mil exames realizados nos últimos 5 anos, os médicos chegaram à conclusão de que as mulheres executivas estão fumando mais do que nunca. Segundo as estatísticas, o contingente de mulheres fumantes cresceu 20% nesse período. Ao mesmo tempo, o número de homens que cultivam o vício do fumo diminuiu 17%. O IBGE diz que a expectativa de vida das mulheres no Brasil é, em média, 8 anos maior que a dos homens. Pelo visto, isso não vai durar muito. A população feminina, pelo que mostram os números, está cuidando menos da saúde do que a masculina. Eu vou lá fora fumar um cigarro tão preocupado que eu fiquei agora. Você deve ficar preocupado porque a população feminina está diminuindo, Isso né, é uma notícia, como disse o ministro Recupero na Argentina, uma notícia... Tremendista. Tremendista. A Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo lança nesta sexta-feira os contratos futuros de milho, algodão e o cupom cambial. No fechamento da Bolsa, a arroba do Boi Gordo sofreu queda de preço. Vamos às cotações. O café foi vendido a R$ 119,74. A soja foi negociada a R$ 16,71. A arroba do Boi Gordo foi vendida a R$ 23,93. O sol aparece pouco hoje, mas a temperatura está subindo em quase todas as regiões. Ana Helminski tem a previsão do tempo. A frente fria continua no litoral sul da Bahia e as áreas de instabilidade que se formam no Paraguai e Argentina trazem nuvens para o sul e parte do centro-oeste. O tempo fica mais fechado no oeste da região. Chove em Foz do Iguaçu. Na faixa leste, névoa úmida pela manhã e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens no norte de Minas e Espírito Santo. Chove no fim do dia na maior parte da região sudeste. Céu fechado na região de Brasília. Pancadas de chuva à tarde e à noite em toda a região centro-oeste. Chuva passageira na região nordeste. Tempo mais fechado no oeste e sul da Bahia. Pancadas de chuva depois do meio-dia em toda a região norte. A temperatura em Vitória agora é de 25 graus e a máxima chega a 31. 130 pessoas, entre estudantes e professores de uma escola do 2º grau em Tóquio,
são levadas às pressas para os hospitais vítimas de uma misteriosa fumaça tóxica. Ainda não se sabe a origem da fumaça, mas a polícia japonesa teme que o incidente tenha sido, na verdade, um atentado. 600 adolescentes entre 13 e 15 anos estavam na escola quando foram surpreendidos pelo gás. Houve pânico, mas ninguém se feriu gravemente. Os alunos e professores foram internados com dores na garganta e nos olhos. A equipe especial de luta contra armas químicas da polícia do Japão já está investigando o caso. O chanceler alemão Helmut Kohl completa hoje 14 anos e 1 mês no poder. Com a nova marca, Kohl bateu o recorde de um outro estadista, Konrad Adenauer. Kohl não apareceu para comemorar, continuou uma viagem pela Ásia e teria brincado dizendo: "Eu não fico contando meus dias como um recruta. A vida é boa demais para isso." Em Hong Kong, houve protesto contra a condenação do ex-líder estudantil Wang Dan. A Justiça da China determinou que Wang Dan, mundialmente conhecido no protesto da Paz Celestial em 89, ficasse 11 anos na prisão. Ele foi acusado de atos subversivos contra o governo. A repercussão da condenação desse herói moderno, Wang Dan, está entre as manchetes dos principais jornais americanos e europeus. Herald Tribune, sentença de Wang Dan é um duro golpe para os dissidentes chineses. Financial Times, em Londres, ministro da Fazenda surpreende o mercado com alta das taxas de juros. The Independent, União Europeia declara guerra contra produtos ingleses de baixa qualidade. Le Monde, em Paris, serviço de contra-informação francês, está convencido de que o ex-ministro da Defesa Charles Hernu era um agente comunista. Nos Estados Unidos, mais farpas entre Bob Dole e Bill Clinton. New York Times, Dole ataca dados imprecisos de Clinton sobre a economia. Wall Street Journal, Dole diz que dados econômicos da campanha de Clinton são um sinal de alerta. Guerrilheiros Tutsis, da etnia Tutsi africana, atacaram esta madrugada a cidade de Goma, no Zaire. Torna-se cada vez mais tenso e confuso o conflito envolvendo o exército do Zaire, guerrilheiros Tutsis e soldados de Ruanda, no centro-sul da África. O Conselho de Segurança da ONU anunciou ontem que vai enviar ao Zaire o diplomata canadense Raymond Chrétien para tentar negociar o cessar-fogo. Chrétien é embaixador do Canadá em Washington e é sobrinho do primeiro-ministro canadense Jean Chrétien. O conflito na região já fez com que milhares de pessoas fugissem em direção a outros países. No Zaire não há mais lei, a não ser a do mais forte. A situação de anarquia e matança chegou ao ponto de que nem sequer mais existe alguém para negociar um cessar-fogo. A ONU perde o contato com os refugiados que tentam escapar da morte. E a Cruz Vermelha está saindo do país com medo de entrar nas contas do genocídio. O exército do Zaire persegue há 2 semanas os guerrilheiros da etnia Tutsi. A onda de terror obriga milhares de refugiados a fugir depressa. Dessa vez em direção à Zâmbia e a Angola, pois entrar no Burundi e em Ruanda é o mesmo de cometer suicídio. Nos últimos anos, a guerra entre tribos rivais na região já matou 1 milhão de pessoas. Os diversos clãs que brigam entre si no Zaire e nos países vizinhos provocaram uma das piores tragédias humanas, a da fome. Está cada dia mais difícil contar com ajuda humanitária. Ainda mais agora que os guerrilheiros de Ruanda, da etnia Tutsi, estão ameaçando invadir o Zaire. A África está dividida por tribos, doenças e bandos armados, e unida apenas pelo desespero. Só uma intervenção estrangeira poderia parar as matanças e perseguições no Zaire. Mas o governo do ditador Mobutu Seko e as tribos de Tutsis e Hutus são contra. O Zaire parece condenado a ficar mergulhado na própria miséria, ou achar sozinho um jeito de sair dela. O ditador Mobutu do Zaire vive em Lausanne, na Suíça, num hotel de luxo, cercado de seguranças particulares. Ele tem 66 anos e está sendo tratado de câncer. Mas a tragédia do Zaire não é só o repetitivo enredo de um tirano milionário oprimindo populações famintas. Este é um quadro comum à África e a outros lugares. O que é tragicamente africano é o filme que todo mundo vê a cada ano. Uma tribo aniquilando uma tribo rival.
A herança da colonização, que dividiu o continente em linhas políticas de estados fantasmas, só fez piorar a matança anual. O poder não é natural, é imposto e mantido por armas garantidas por frias alianças externas. A África é o grande erro humano do nosso tempo. Pela Supercopa, Santos perde e o Cruzeiro ganha na rodada de ontem. Os dois times brigam pela classificação na final da Supercopa dos Campeões da Libertadores. E pelo que mostra as cadeiras dos cafés franceses. Um sorriso enigmático e encantador. Em Nova York, Paulo Francis mostra as obras de Leonardo da Vinci, se encanta com os traços fortes de uma rainha e não resiste a uma pequena e deliciosa fofoca. Todo mundo e seu pai sabem que Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa com seu sorriso de esfinge sem segredos e outros quadros sérios. Mas muito menos gente sabe que Leonardo da Vinci foi um dos maiores gênios, um dos gênios mais versáteis da humanidade. Ele sabia de tudo, de botânica, hidrodinâmica, astronomia, alquimia, química, anatomia, fisiogenia. Em suma, não havia campo científico que ele não explorasse. E nesse documento que temos em Nova York, um codex, estão aí os pensamentos, as divagações, a imaginação única de Leonardo da Vinci. É um documento que não tem preço, de certa maneira mais importante do que sua pintura. Leonardo da Vinci é filho de um senhor de terras e uma camponesa, um bastardo. É a vida dele igualzinha de Fidel Castro, filho de um latifundiário cubano e de uma camponesa. A diferença entre as biografias dispensa comentários. Da Mona Lisa Nefertiti, rainha do Egito, 1350 anos antes de Cristo. Lindíssima, está gravada imortalmente em esculturas exibidas no Museu Metropolitan de Nova York. Nefertiti amou o próprio irmão, casou-se com ele, tiveram filhos e foram muito felizes. Mas isso talvez explique por que o Egito, o grande Egito da mitologia, decaiu tanto. Na nossa civilização, a grega, quando o rei Édipo descobre que casou com a própria mãe, arrebenta com os olhos. Civilização se aprende com sofrimento e compreensão. E Nefertiti é o saudável terreno da galhofa da mídia americana, que todo mês inventa um símbolo, um ícone feminino ou masculino para o público admirar. G.K. Chesterton, o pensador católico inglês, dizia: quando você para de acreditar em Deus, passa a acreditar em tudo. Caroline Bessette é elegante, bonita, mas nem sempre posou assim como uma freira que acabou de tirar o hábito. Posava era assim. Enfim, era uma moça profissional, de carreira, e deu o golpe do baú. Desejamos-lhe muita sorte, se bem que John Kennedy Jr. parece, a observadores imparciais, um tanto retardado. Levou 3 exames para ser advogado em Nova York. Esse exame dizem que é um verdadeiro beabá. Os maiores imbecis advogam na cidade, mas ele levou 3 vezes. Bem, enfim, casamento não é precisamente um exercício intelectual. Há outros prazeres mais acessíveis. Confortáveis. Tá bom aí? Tá confortável a sua cadeira? De diversos formatos, cores e materiais. As cadeiras são indispensáveis na formação ou decoração de qualquer ambiente. É verdade, mas nada como ver a vida, como disse o Paulo Francis, como ele mostrou aí, nada como ver a vida passar com charme. Sentado num café, nas calçadas de um boulevard em Paris. Esse é um dos maiores prazeres da vida, o Paulo Francis esqueceu. Sentado nos cafés, nas cadeiras de um café em Paris. Numa exposição de cadeiras no Rio, o que se destaca, aliás, a cadeira que se destaca é justamente a mais simples, de junco, que é a peça tradicional dos cafés parisienses.
Os cafés de Paris. Eles já se tornaram famosos em filmes, são citados na literatura. E mesmo lotados de turistas, são indispensáveis na vida dos parisienses. Tradicional em Paris é o encontro no fim da tarde para tomar café e ler jornal. Desde o século XVIII, os mais clássicos preferem sentar-se numa cadeira de junco, como essa. Lá a venda desse tipo de cadeira é tão grande que elas são fabricadas em 40 versões e 20 cores diferentes. E os fabricantes garantem, depois de 10 anos, a troca da cadeira usada por uma nova. Os franceses valorizam a cadeira porque não sabem viver sem estar comodamente sentados. Somos sempre sentados, sentados na sala do jantar, no salão, também no café ou no restaurante. Uma exposição Wood. Amanhã, Ana Maria Baiana passeia pelas ruas mais famosas da terra do cinema. Um passeio pela verdadeira Hollywood e uma conversa com seu visitante mais famoso, Hugh Grant. Veja amanhã no Bom Dia Brasil. Viver mais que este sonho chegue perto da realidade com o uso preventivo de vitaminas. As vitaminas viraram uma febre, mas nem sempre são tomadas corretamente. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje, daqui a pouco, com a médica Denise Pifano. Por enferrujar o organismo com a formação dos radicais livres. Esses radicais livres deformam as células e acabam provocando doenças como arteriosclerose, artrite e até o câncer, ou mesmo o envelhecimento precoce. Para a medicina ortomolecular, a forma de combater essas doenças seria neutralizar a formação de radicais livres com os antioxidantes presentes nas vitaminas. As vitaminas viraram uma febre. Mas, ultimamente, a medicina ortomolecular tem sido colocada no banco dos réus. E é sobre isso que nós vamos conversar com a médica Denise Pifano. Doutora Denise, a medicina ortomolecular ultimamente tem sido muito questionada. Qual é o estudo científico, a comprovação científica de que realmente as vitaminas ajudam no combate às doenças? Olha, para eu citar, eu não teria tempo suficiente para citar o número de trabalhos que existem, de trabalhos científicos sérios, publicados em inúmeras revistas reconhecidas, revistas médicas, né, revistas especializadas, reconhecidas pela população médica em geral. Então, eu acho que questionar a validade disso é algo completamente fora de assunto, não existe o porquê questionar. Mas os médicos, mesmo os ortomoleculares, já admitem que o beta-caroteno, por exemplo, é uma vitamina que não deve ser tomada. Essa é a questão importante. A ortomolecular não deve ser feita sem orientação. Quer dizer, as pessoas precisam ter uma orientação médica individualizada para poder usar os complementos nutricionais de uma forma adequada. Porque se sabe que quando se usa de forma inadequada, você pode ter efeitos tóxicos, você pode ter efeitos contrários àqueles que se quer. Mesmo vitaminas, porque as pessoas pensam como não é remédio, o caso é vitamina. Do beta-caroteno. O beta-caroteno suscitou aí uma discussão muito grande, porque foi feito um trabalho em que se demonstrou que o uso do beta-caroteno poderia, inclusive, aumentar a incidência de determinado tipo de câncer. E isso é uma coisa bastante óbvia para quem estuda o assunto, porque foi usado o beta-caroteno isoladamente. Não se usa nenhum suplemento nutricional isoladamente, seja vitamina E, vitamina C, beta-caroteno, selênio, os diversos minerais e aminoácidos que atuam também como antioxidante. Mas mesmo as pessoas que são, assim, aquelas pessoas que são viciadas em vitaminas, que entram numa farmácia ou num lugar e resolvem comprar várias, elas podem sair comprando o que quiserem e tomar?
Atualmente, elas podem fazer isso no Brasil, embora haja um projeto de se regulamentar isso, de só se prescrever vitaminas com prescrição médica. Porque quando você faz essa composição, é preciso ter um conhecimento científico, porque as pessoas precisam de doses diferentes de vitaminas e de suplementos, dependendo do tipo de vida que cada pessoa leva. Se a pessoa é doente ou não, se ela fuma, se ela bebe. De que maneira ela se alimenta. Exatamente, o grau de estresse em que ela vive, que também tem que ser levado em conta. Alguns críticos da ortomolecular dizem que a alimentação saudável seria suficiente para manter o organismo com essas doses de vitaminas que ele necessita. A senhora concorda? Não, discordo completamente. Acho que isso é uma visão completamente ultrapassada. Isso talvez valesse num mundo em que não houvesse todas essas questões do progresso, digamos assim. Então, a poluição, a má alimentação, o tempo corrido, que se tem, a pressa, exatamente o estresse, que é uma coisa muito desgastante. Ou seja, nós não comemos bem mesmo? Não, de maneira nenhuma. Mesmo aquelas pessoas que tentam fazer uma alimentação saudável, a gente sabe que os alimentos atualmente, nem todos eles têm uma composição que tinha alguns anos atrás. Então, eles podem estar contaminados por metais tóxicos, por exemplo, que já retira muito as propriedades nutritivas deles. Né? E as vitaminas sintéticas, se a gente fosse fazer uma equiparação em quantidade de alimento, a gente teria uma desproporção muito grande? Muito grande, até porque a ortomolecular, a gente não está usando doses de vitaminas para combater aquelas doenças que são causadas pelo déficit de vitaminas. A gente está usando megadoses, são doses muito maiores do que aquelas que existem nas quantidades habituais de alimentos, para combater o excesso de radicais livres. Então, a filosofia, enfim, o objetivo é diferente. Um estudo recente nos Estados Unidos provou que o potássio pode prevenir derrames. Essa é uma última descoberta? Existem N descobertas, né? Essa não é uma última. Existem, assim, a questão dos minerais intracelulares, isso é uma coisa que vem sendo estudada agora de uma forma mais intensa. Eu fiz um levantamento recentemente, através de um programa de CD-ROM que você acessa vários trabalhos que saem no mundo, né? No mundo inteiro. E a questão dos minerais intracelulares, sódio, lítio, cálcio, potássio, vários deles se interrelacionam na prevenção de doenças, né? E no papel, no desenvolvimento das doenças. Então, quando se fala em um único elemento, como por exemplo o potássio, também isso é uma coisa um tanto quanto perigosa, porque às vezes isso é divulgado, o potássio previne, então tome potássio. Não é assim. Calma, depende. Se você tomar, talvez você tenha problemas. Vamos ver se você pode tomar. As pessoas, de maneira geral, têm um desequilíbrio dessas substâncias no organismo? Todos nós? Olha, de uma maneira geral, sim. Tá? É claro que existem pessoas que têm hábitos mais saudáveis de vida, então essas pessoas tendem a ter menos desequilíbrio. Mas, de qualquer maneira, o excesso de radicais livres, eu acredito que atualmente não há quem não tenha. Então, o desequilíbrio dos minerais é algo que está praticamente comprovado que quase todos nós temos, né? E, enfim, o excesso de radicais livres, isso não tem. Só para encerrar, o que a senhora diria rapidamente que as pessoas devem e não devem fazer com relação às vitaminas? As pessoas devem tomar suplementos de vitaminas com orientação médica, com orientação do especialista. Isso é importante. Isso é uma medicina para o futuro, preventiva. É uma das únicas maneiras que a gente tem hoje de prevenir doenças. Tá? Muito obrigada pela sua participação e pelas suas explicações aqui no Bom Dia Brasil. Obrigada a você. Renato Machado. O Bom Dia Brasil está terminando. Nesta edição, você viu que a comissão especial que analisa a reeleição começa a receber propostas de mudanças. O setor de autopeças conseguiu a ajuda do governo, conforme previmos aqui no Bom Dia Brasil há mais de uma semana. Vai subir para 7% a alíquota de importação incidindo sobre as autopeças. Em Tóquio, manhã de pânico numa escola. 130 estudantes e professores são levados às pressas ao hospital por causa de uma intoxicação por uma fumaça misteriosa.